Ih, caralho. Caralho, tava gravando há 2 horas. No vídeo de hoje, eu vou montar com vocês, a primeira vez, tá? Vou montar com vocês um treino Upper Lower com base no que eu acho mais interessante, tá bom? Vou explicar pra vocês como é que pode montar, até o de vocês podem pegar como base aqui o que eu vou montar e pegar às vezes para adaptar o de vocês, como vocês vão implementar métodos, qual o tempo de descanso, quantas séries em cada um, como que eu gosto de montar um Upper e Lower, tá show? Meu nome é Vanderlei Moraes, melhor consultoria do Brasil, já sabe, Team Cebola, tá aqui embaixo na descrição, manda mensagem lá, tá? E já se inscreve no canal que me ajuda bastante, tá show? E bora! Já tô filmando aqui a tela, montei bem tosqueira aqui no Canva, tá bom, molecada? Então, vamos montar aqui. Então, o treino vai ser o seguinte, vamos mudar o nome aqui. Upper 1, Lower 1, Lower 1, Upper 2, Lower 2 e Upper 3. E abdominal eu vou botar separado, tá bom, molecada? Vai ser da seguinte forma. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui nos dias de descanso? Nos dias. Vai ficar dessa forma. Segunda, Upper 1, terça, Lower 1, quarta, Upper 2, descansa na quinta. Sexta, Upper 3, sexta-feira e sábado, Lower 2 e descansa no domingo, tá show? Vamos montar o treino? Vamos embora. Vamos por Upper 1 primeiro. Para quem a gente vai montar esse treino? Qual é a base aqui desse planejamento? Vai ser um aluno normal, sem deficiência. Eu quero dizer, ele não tem ponto fraco em peito, ponto fraco em costa, um ponto fraco específico para melhorar. Ele quer melhorar tudo por inteiro. Então, vamos focar em peito, e costas e braços, em tudo, como se fosse um treino base, digamos assim. E depois a gente analisa a evolução e vai trabalhando em cima disso, tá show? Então, vamos lá. Primeiro exercício, vamos botar um supino 30 graus, de preferência no halter. Mas se for no Smith, Vanderlei, também pode? Sim, sem problema nenhum, tá show? Por que começamos com um supino inclinado? Porque a parte superior do peitoral é uma parte bem difícil de construir, então vamos fazer o supino inclinado. Segundo exercício, vamos botar um T-bar, T-bar row, mais conhecido como remada cavalinho na máquina, que é aquela remada com o peito apoiado na pegada pronada, focando na parte alta das costas. Vou explicar isso para você mais à frente. Tem gente que gosta de montar o treino alternando, tem gente que gosta de botar por musculatura. Exemplo, tudo de peito, tudo de costas, tudo de ombro. Eu vou colocar dessa forma, não vou colocar alternando porque eu não curto muito. Vou explicar para vocês o porquê, tá? Primeiro treino, foco em peitoral. Então vamos fazer um supino 30 graus com halter. Segundo, vamos colocar um pec deck, que é o que? Eu chamo de voador também, que é aquele mais aberto aqui, teoricamente, para o meio de peitoral, tá? Então, dessa forma. Segundo exercício, vamos fazer um T-bar row, mais conhecido como remada cavalinho, aquela apoiada aqui e pegada pronada, focando a parte alta das costas. Segundo exercício de costas, vamos colocar uma remada unilateral articulada, que é o quê? Aquela remada que pega aqui e joga aqui embaixo, focando na parte latíssima, parte baixa das costas, tá? Grande dorsal. Depois vamos entrar na parte de ombros. No treino de hoje eu vou botar apenas uma elevação lateral sentado. Por que elevação lateral sentado e não em pé? Para não ter balanço e, consequentemente, isolar um pouquinho mais o nosso deltoide lateral, tá? Vulgo nosso lateral de ombro, tá? Apenas um de ombro nesse treino. Aí depois vamos para tríceps, vamos fazer um tríceps pronado, apoiado, que é o quê? É aquele tríceps que a gente encosta e joga aqui para frente. Prefiro pela estabilização. E por último, vamos fazer uma rosca no banco 60 graus. Botou o banco 60 graus, que ele é um pouquinho mais inclinado, joga aqui e joga. Por que esse exercício? Bíceps na posição alongada para ter mais ativação, tá show? Então é bem por aí. Treino 1 está montado. Vamos fazer o upper primeiro, depois a gente faz o perna para ficar legal? Vamos. Vamos para o upper 2. Agora vamos fazer o contrário. Vamos começar por costas, tá? Vai ser um treino focado em peito, um treino focado em costas, um treino focado em ombro. É assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Treino 2, focado em costas. Então vamos começar por qual exercício? Vamos fazer uma puxada neutra. Uma puxada com
triângulo, uma puxada fechada. Depois a gente vai fazer um pull down, vai ficar mais interessante. Pull down apoiado no banco. Então, pull down com o banco no peito, jogando aqui. No caso desse treino, seria 2 exercícios para a parte baixa das costas. Por que foco na parte baixa das costas? Porque é o mais difícil da gente conseguir trabalhar, tá? Vamos para peito agora. Vamos fazer um supino reto, máquina ou Smith. Então, se tiver máquina articulada, máquina articulada. Se tiver Smith, Smith. Próximo exercício, vamos fazer um crucifixo no cross baixo, que não é tão baixo, aquele que vai jogar nessa altura e vai jogar para cá, para focar nas fibras superiores do peitoral. Ombro, vamos botar uma elevação frontal, banco. Banco inclinado, elevação frontal jogando aqui. Por quê? Ombro na posição alongada, tem um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de ativação, jogando aqui nessa altura, tá show? Elevação frontal. E depois vamos para um tríceps francês. Pode ser corda, pode ser halter, francesão, pode ser lateral, do jeito que você quiser. E vamos fazer agora uma rosca Scott na máquina. Scott, não tem muito o que discutir. E vamos fazer agora o último upper, que é o upper 3, focado em ombro. Então, o primeiro exercício, desenvolvimento no Smith ou halter, que é desenvolvimento de ombros. Depois, aqui vai ter 2 exercícios de ombros. Outra elevação lateral, é aí que entra o pulo do gato. Vou explicar para vocês. Elevação lateral, buscar onde eu quero chegar, hein? Elevação lateral no cabo, ao contrário de com o halter que a gente já tem no treino. Depois a gente vai emendar em costas. Então vamos fazer o quê? Vamos pensar aqui agora comigo. Remada, parte alta das costas, T-bar. Remada unilateral, parte baixa das costas. Puxada neutra, uma puxada fechada e um pull down. O que está faltando aqui no nosso treino? A gente está precisando de uma puxada aberta. Então vai ser a padrão puxada aberta pela frente. Cotovelo aqui, sem segredo. E depois a gente vai fazer uma remada que eu adoro, que é praticamente uma puxada, tem gente que chama de remada, mas é a puxada unilateral no cross, que é aquela que joga aqui. Para mim, essa aí é o fino da bola. Vamos lá fazer o exercício de peitoral. Vamos fazer apenas um de peitoral nesse treino, porque a gente botou o treino focado mais em ombro e tem um desenvolvimento no Smith aqui que também tem um pouco de ação de peitoral. Então a gente já vai escolher fazer qual exercício. É um exercício que o pessoal curte bastante, que é um crucifixo no crossover alto. Então aquele padrãozão para a parte inferior do peitoral que a gente não trabalhou. Então temos parte superior de peitoral, meio de peitoral, isso aqui entre aspas, gente, porque enfatiza, não quer dizer que pega só aquilo. Meio de peitoral, parte superior de peitoral e parte inferior do peitoral. Então, peito completo. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tá faltando a parte de braço e a parte de postura de ombro que não tem no nosso treino. Postura de ombro, a gente vai fazer o quê? Vamos até inverter. Vamos botar esse crucifixo no crossover aqui. E aqui a gente vai fazer um crucifixo invertido no cross, que é o que? É o que faz um lateral para cá, ou a gente faz dessa forma. Aqui preferi tudo para chegar no mesmo lugar. E braço, vamos fazer o que? Bíceps na posição alongada, bíceps na posição encurtada. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma rosca Balzian, uma rosca, eu chamo de rosca alongada. Por quê? Porque é mais fácil explicar para os alunos o nome do exercício. Alongada, que é o que? É aquela na polia que joga aqui para trás. Gosto muito. Vamos escolher esse de bíceps agora. Qual que vai ser? É um que está faltando aqui, eu gosto muito de trabalhar. Para mim não pode faltar no treino esse exercício. Rosca. Martelo na corda. Pode ser com halter também. Martelão, não tem segredo. E o último para fechar o treino, inclusive até não deixei espaço aqui, para a gente fechar o treino bonitão, vai ser um tríceps 30 graus testa, que é aquele que deita banco aqui e joga para cá.
Ah, mas vai fazer na barra? Na barra o teu cotovelo vai pro cacete, não vai ser no cross. Show! Treino de upper montado. Vamos fazer agora a parte de perna, tá? Vamos lá. Primeiro exercício, cadeira extensora. Foco em quadríceps treino, tá? Cadeira extensora. Por que começar por extensora? Para o teu joelho aquecer, e quem sente joelho tem que começar pela extensora porque vai sentir menos joelho. Depois vamos fazer uma adutora, para os adutores já tá bem trabalhados para começar o treino de verdade. Depois a gente vai fazer um leg press, 45, leg não tem erro. Vamos fechar num hack machine e vamos fechar o treino com uma cadeira flexora. E, por último, uma panturrilha na máquina. Fechou o treino. Treino focado em quadríceps com um estímulo no posterior de coxa. Por que estímulo no posterior de coxa? Porque os posteriores de coxa são mais difíceis de ser trabalhados, então vamos dar um estímulo neles. E vamos fazer o último lau aqui agora, que vai ser, vamos começar posterior de coxa e glúteo. Então, stiff com barra, não pode faltar. Caralho, que isso? Cadeira flexora, de novo, sim. Mesa flexora. Fechamos o posterior de coxa. Vamos fazer agora glúteo. Então, elevação pélvica. Pode ser máquina, barra, o que você quiser. Cadeira abdutora. E para fechar o treino, vamos botar um estímulo nesse quadríceps aqui. Nada melhor do que uma cadeira extensora. Se der tempo, uma panturrilha, máquina solear. Por quê? Panturrilha sentada para trabalhar a parte de baixo da panturrilha ali. Não vou ficar falando nome específico aqui para vocês, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Falta abdômen. Abdominal, máquina ou corda. Porque um outro, tem muita academia que não tem aquela máquina de abdômen boa de fazer, ou as máquinas são muito ruins. Pode fazer na corda, na polia, que fica muito legal. Abdominal, infra, paralela, perna estendendo, padrãozão apoiado. E o último, é legal fazer todo dia, prancha 1 minuto ou mais. Fechou, é assim que ficou o treino. Supino, pec deck, de barra, remado lateral, elevação lateral, tríceps e rosca. Primeiro, depois foco em quadríceps, depois costas, posterior de coxa e foco no último, e o foco em ombro. Que tem posterior de ombro, que tem tudo. Vamos para a segunda parte que gosto de montar para vocês, que é o quê? Quantas séries a gente vai fazer em cada treino? Semana 1, 2, 3 e 4, quantas repetições? Repetições eu vou falar. Vamos trabalhar na faixa de 6 a 9 repetições em todas as semanas. Se fez 10, aumenta a carga. Simples assim. E quantas séries a gente vai fazer? Vamos lá. Vou escrever aqui aqui, mas já valeu para todos. Então vou apagar aqui e vou deixar aqui como é que vai ser para tudo. Todos esses terão uma série, o warm-up. Quem não sabe o que é o warm-up, assiste meu vídeo do warm-up, feeder set, work set, que é muito bom. Um warm-up, 2 feeder ou mais, se precisar, 2 feeder sets, isso em todos os exercícios, tá? E uma work set. Então, apenas uma série de trabalho por treino, podendo esticar para 2 aqui no decorrer da tua evolução, tá? E em alguns exercícios específicos, eu vou pedir um cluster. Então, vamos lá. Vamos supor que esse cara está precisando muito de costas e ombro. Aonde que eu vou implementar esse cluster? Vamos botar esse cluster. Aqui eu vou botar, gente, um símbolo qualquer. Então, eu vou botar um arroba. Vamos botar vermelho para ficar mais legal. Vamos botar para esse cara fazer um cluster aqui, em costas. Vamos botar foco na parte alta, foco na parte baixa. Vamos botar para ele fazer um cluster numa puxada neutra. E vamos botar para esse cara fazer um cluster também na puxada lateral, que fica bem legal de fazer. Inclusive, vou fazer hoje, daqui a pouco, quando eu for lá meter meu treinão. Fazer um clusterzinho lá, fica bem legal. E vamos botar um estímulo no ombro desse cara. Na elevação lateral sentado, vamos botar esse cara para fazer mais um cluster. É a única método que eu vou trabalhar aqui nesse exercício. Elevação frontal não vai precisar. E nessa outra elevação lateral, outro cluster. Perfeito. Caraca, Deus não sei querer. Aí foi. E
Em pernas, esse cara tem uma deficiência total em postura de coxa, então na cadeira flexora a gente vai fazer um volume um pouco maior, então vai ter uma série de trabalho e um cluster. E na mesa flexora, idem. Fechou. Nosso treino está montado. Esse é o meu upper lower. Vamos contar que a gente vai descansar da warm-up e até as feeder sets entre 30 e 45 segundos. Para o work set, entre 2 minutos, entre 1 minuto e meio até 3 minutos a gente pode esticar. Então vai ficar mais ou menos por aí, tá show? É assim que eu gosto de trabalhar para mim, tá show? Então, para mim, isso aqui para mim funcionaria super bem. Obviamente, tem que avaliar inúmeras coisas, tempo de treino e tudo mais, mas eu acredito que esse treino dentro de 1h30 a gente consegue concluir com sucesso, contando com treino de abdômen, se você anotar as cargas e fizer tudo certinho. É assim que eu gosto de trabalhar com um upper e lower. Obviamente, esse treino aqui eu poderia tirar, no caso aqui, tirar um de costas e botar um de postura de ombro? Sim, poderia, mas todo mundo tem costas como ponto fraco, então vamos botar aqui dessa forma. Eu poderia tirar um de costas aqui, colocar mais um de peito e deixar um de costas e um de postura de ombro. Sim, eu poderia. Por que não tem trapézio no teu treino? Raramente eu passo nesses trapézios para os alunos, geralmente nada mais nada menos que puxada e remada já resolve. Não gosto de passar encolhimento isolado, raramente eu vejo aplicabilidade para isso, tá show? E abdominal, a gente pode fazer ali 3 vezes na semana, então eu não botei aqui, vou botar 3 vezes, pronto. Abdominal 3 vezes na semana para o moleque fazer, tá show? Esse aqui é o treino que eu achei muito legal de upper lower. Como é que tu montaria? Deixa aí nos comentários, tá show? E consultoria Team Cebola, já sabe, me segue lá no Instagram e valeu!